Olá, querido amigo, querida amiga, que bom podermos estar juntos mais uma vez aí, nesse ambiente tão familiar de um pequeno grupo, numa classe bíblica, em algum ambiente da igreja, entre amigos, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje, o nosso tema será a lei de Deus. Esse assunto é muito importante, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a juntos compreendermos um pouquinho mais a respeito do mesmo. Na qualidade de reflexo do caráter de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Deus, são de natureza moral, espiritual, abrangente e contém princípios universais. As Escrituras veem os atributos de Deus em sua lei. Tal como Deus, a lei do Senhor é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Davi disse: todos os teus mandamentos são verdades. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Efetivamente, enfatiza o rei, em todos os teus mandamentos são justiça. Os 10 mandamentos apresentam um padrão divino de conduta para a humanidade. Eles definem o nosso relacionamento com o Criador e Redentor, bem como nossos deveres para com os semelhantes. As Escrituras identificam a transgressão da lei como sendo pecado. De caráter moral e, portanto, espiritual, somente aqueles que são espirituais e revelam o fruto do Espírito em sua vida é que podem obedecer à lei. É o Espírito de Deus quem nos dá poder para obedecer. E ao permanecer em Cristo, produzimos os frutos de sua glória. As leis humanas abrangem apenas atos públicos, mas os 10 mandamentos são ilimitados, alcançando os nossos mais secretos pensamentos, desejos e emoções, e tais como o ciúme, inveja, lascívia, ambição. Durante o Sermão da Montanha, Jesus enfatizou essa dimensão espiritual da lei, demonstrando que a transgressão começa no coração do homem. Os 10 mandamentos são mais do que simplesmente uma série de proibições. Eles contêm princípios de longo alcance. Não se aplicam somente às coisas que não deveríamos fazer, mas também àquilo que deveríamos fazer. Assim, toda a ordem negativa possui uma dimensão positiva. Por exemplo, o mandamento não matarás, na verdade, quer dizer promoverás a vida. É o desejo de Deus que seus seguidores promovam o bem-estar e a felicidade de todos aqueles que estiverem dentro de sua esfera de influência. Em um sentido profundo, a comissão evangélica, que são as boas novas da salvação e vida eterna por meio de Jesus, repousa sobre o princípio positivo presente no 6º preceito. Desta forma, a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade e obediência. Recebida em Cristo, ela opera em nós a purificação do caráter e nos trará alegria através dos séculos da eternidade. Para os obedientes, ela é um muro de proteção. Contemplamos nos 10 mandamentos a bondade de um Deus que, revelando aos homens os imutáveis princípios da justiça, procura assegurá-los dos males que resultam da transgressão. É simples obediência à vida, desobediência conduz à morte. Parece simples, mas como somos pecadores, é muito difícil obedecer à lei, pois estamos contaminados pelo pecado, que altera toda a nossa estrutura celular, tudo o que pensamos, a forma como agimos, enfim, parece impossível seguir algo tão bom como é a lei de Deus. Por isso, mais do que conhecer a lei, nós precisamos conhecer o caráter daquele que fez a lei e o poder que há nele para obedecer às suas ordens. Deus é amor, é um Pai cheio de amor, paciente e misericordioso. Ele vela e cuida de seus filhos como se fossem filhos únicos. De fato somos, pois não há ninguém igual a mim e a você.
Somos únicos e inestimáveis para Deus. E a maior prova desse amor é Jesus. De tal maneira Deus nos amou, disse João, que enviou seu Filho, no sentido de ser um Deus conosco, para que tenhamos a vida eterna. A morte de Cristo comprou-nos a vida eterna. E é este Deus de amor que fez a lei baseada em 10 princípios de amor. Quais são esses 10 princípios? Você vai encontrá-los em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás. Estes são os 10 mandamentos. A lei cuida, protege, ampara, guia, direciona, conduz aos bons modos e costumes, promove a alegria no lar, na sociedade e, finalmente, conduz à vida eterna. Mas a lei não pode salvar. Só Cristo e sua graça nos salvam do pecado. Nem por isso deixamos de guardar a lei. Ao contrário, ao guardarmos a lei de Deus pelo poder do Espírito Santo, mostramos que somos semelhantes a Cristo, posto que a lei se baseia na relação entre Deus e o ser humano e entre os próprios seres humanos. Observá-la não é nada mais do que demonstrar amor por Deus e amor para o próximo. Alguns hoje se assustam com a ideia de que a lei de Deus esteja ainda em vigência, inclusive o 4º mandamento, o sábado. Outro dia eu estava em um coletivo, em um ônibus, e alguém sentou do meu lado, alguém que conhecia a Novo Tempo, o programa Bíblia Fácil que eu apresento, e ele fez uma pergunta bem incisiva. Pastor, se eu não guardar o sábado, eu estou perdido? Eu pensei um pouco a respeito desse amigo que eu havia acabado de conhecer e certamente tratava-se de uma pessoa fiel, que agora estava aprendendo com a Novo Tempo novas verdades. E então ele ficou confuso quanto àquilo que ele aprendeu na TV, nos estudos bíblicos que nós fazemos e aquilo que lhe era ensinado na igreja. Eu pensei por um instante como poderia responder a esse cidadão. E eu então respondi a ele fazendo também uma pergunta. Eu perguntei primeiro para ele, escuta, você é casado? Ele disse, sim, sou. Então me responda uma coisa. Se você tiver um encontro com uma outra mulher que não a tua esposa, uma vez por semana, tiver relações com essa mulher, você vai ser salvo? E a resposta dele foi, claro que não, pastor. E eu perguntei, por que não? Porque isso é quebrar o mandamento de Deus, o 7º mandamento. Então eu aproveitei e disse para ele, mas escuta, então você acredita que você não pode se salvar quebrando o 7º. E você poderá se salvar quebrando o 4º? Certamente não. Ele ficou confuso por um instante e respondeu para mim, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. É verdade, mas a lei de Deus é uma lei de 10 mandamentos, não de 9, não de 8, não de 7. Por isso, Tiago 2,10 ensina que todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A lei de Deus é uma cerca de proteção para mim e para você. Todos os mandamentos estão hoje em vigência e nós precisamos olhar atentamente para esta lei. Até porque, diz Tiago 2,11, que ela vai ser a base do juízo. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Que tal propor no seu coração hoje ser fiel a Deus, a todos os princípios ensinados em sua palavra e especialmente em sua lei, como visto hoje? Que tal tomar a decisão agora de buscar pela graça de Cristo, levar uma vida em conformidade com os preceitos da lei? Vamos orar por isso? Pai de amor, nos ajuda a entender que a tua lei está em vigência e será a norma do juízo. E todos nós passaremos por esse juízo. Por isso, Pai, nos abençoa e nos ajuda pela habitação do Teu Espírito em nosso coração, praticar os princípios ensinados na Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, pela sua presença no estudo de hoje.
Daqui a pouquinho a gente se encontra para mais um estudo, mais um aprendizado da Palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro.